Caiu o ministro Luiz Mandetta. Já foi tarde. Nunca é tarde para coisas como essa. Eu estou falando com vocês aqui nesta quinta-feira, faltam 20 minutos para as 5 horas da tarde. Dia terrivelmente feio aqui em Porto Alegre. Céu encoberto, o sol sumiu, venta, faz frio. Aqui no Rio Grande do Sul se diz que um clima como esse aí é de renguear Cusco, ou seja, de fazer até cachorro tremer, né? Renguear aqui é tremer e Cusco é cachorro, no Rio Grande do Sul. De renguear Cusco, está muito frio, de renguear Cusco. É um desastre para os idosos, menos mal que estão todos confinados, como eu, neste momento. Aliás, eu acabei de dar uma saída até e resolvi tomar, na Unimed aqui de Porto Alegre, uma injeção contra a pneumonia. Eu e a minha mulher. Vamos lá. De máscara e tudo. R$ 538. Não é nada barato, não, hein? Não tem de graça a pneumonia. Eu recomendo para pneumonia. Vale para a vida toda. Mas eu recomendo. Depois, e já tomei a minha gripe ali, a minha vacina também. Essa foi de graça, num drive-thru aqui de Porto Alegre. Bom, senhores, foi-se então o ministro Luiz Mandetta. Bom, o pessoal do Bolsonaro andava brabo até com o Bolsonaro, dizendo, o que está havendo com o Bolsonaro? Por que não demite esse sujeito? Porque ele vinha fazendo provocações. Primeiro, ele vinha confrontando o governo. E o presidente da República tem duas questões fundamentais que são relacionadas com o uso do remédio, a cloroquina, e também em relação ao confinamento. Depois de confrontar o próprio governo ao qual ele pertencia, ele passou a fazer provocações. Né? Claro, ele passou a ser hostilizado pelo próprio presidente, pelos seus eleitores, e começou a fazer provocação, a última das quais foi comparecer ao Fantástico no domingo ali, posando de salvador da pátria, como se fosse ele o presidente da República. Uma coisa assim intolerável. Quer dizer, todo mundo pensou o seguinte, ó, esse sujeito segunda-feira está fora. Não estava fora. Jornais chegaram a especular, olha, o presidente foi enquadrado pelos militares que estão no seu governo, foi aconselhado, realmente, ex-militares, como o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, aconselharam o presidente a não demitir o Mandetta, porque o Mandetta tinha virado assim a prima-dona da política brasileira, né? O queridinho da mídia tradicional que quer sempre encontrar alguém para confrontar o Bolsonaro. Então, ele foi o escolhido. O Mandetta era a bola da vez. Né? E como o governo, o Ministério da Saúde, vem fazendo uma boa gestão em relação ao combate ao vírus chinês, o que estava fazendo essa gente toda aí? Estava atribuindo todos os êxitos ao ministro da Saúde, né? Que se encheu de glória, de razão, e achava que de poder também. Mas não era nada disso como foi hoje, determinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele foi para a rua. Agora há pouco, foi para a rua. O que aconteceu, na minha avaliação, se eu entendo alguma coisa de política, é de que realmente para o presidente da República ficou bastante complicado demitir naquele momento o ministro da Saúde, porque estávamos em pleno combate. Eu vi até muita gente dizendo, o próprio Mandetta, não se muda general em plena guerra. É um erro. Claro que se muda. Se muda até o comandante em chefe em plena guerra. Bom, se o general não está combatendo bem, por uma ou por outra razão, muda o general, vai outro general. E foi o que fez o presidente Jair Bolsonaro. Né? Politicamente as coisas foram decantando e até que chegou esse e o ministro foi cada vez se desgastando, ele estava se esfarelando, né? Estava sendo fritado ali em frigideira com fogo quente. E acabou saindo agora, né? Bastante desgastado. E quem o defendia no decorrer dessas 2 semanas aí, ele cometeu vários erros, o ministro, na condução do seu enfrentamento com o presidente.
e acabou sendo defenestrado aí. Então, é bom que se frise o seguinte, que o presidente Bolsonaro, ele, como chefe do governo, ele já deixou bem claro que quer um ministro da Saúde afinado politicamente com ele. Mas, além disso, que seja subordinado a ele. O que não quer dizer que tenha que fazer tudo o que ele quer, mas o que não é possível é que um ministro, um chefiado, venha a público para confrontar o seu chefe. Isso não dá certo em lugar nenhum. Questões podem ser colocadas na intimidade de um gabinete, até mesmo um empregado de chão de fábrica sabe que pode falar com o seu chefe, mas não pode esculhambar ele na frente de todo mundo. Isso aí não vai dar certo. Né? Não tem como dar certo. Né? Então, a partir de agora, vai ficar mais claro que o governo não apenas tem uma política definida em relação ao uso da cloroquina, né? Nessa solução, aí, a hidroxicloroquina mais a azitromicina, mais os antibióticos e analgésicos aí, de praxe, como tem uma política, aliás, já tem um protocolo aí definido pelo próprio Mandetta, né, pelo Ministério da Saúde. Então, isso aí já está se vendo que há uma política definida em relação a isso. Né? É claro que a avaliação na aplicação dessa solução vai depender de cada caso, de cada médico e de cada hospital. Isso é óbvio. Isso aí, na medicina é assim. Não tem governante que vai dizer, olha, todo mundo vai ter que tomar aspirina se vier com dor de cabeça. Não. Desde quando? Ele vai tomar um analgésico, né? E vai depender a dosagem, inclusive, o tipo de analgésico, da condição de cada paciente. Né? E é isso que o Bolsonaro estava deixando claro, que era isso que estava defendendo. E ele estava defendendo essa posição e defende, não é porque ele é médico, um cientista, não, é porque está baseado em evidências científicas claras de profissionais muito qualificados e gabaritados que pertencem ao seu próprio governo, inclusive as Forças Armadas, que estão aí há 500 anos no meio, aí, tratando das pessoas, inclusive na selva. Né? Então, primeiro é isso aí. A segunda questão, aliás, esse remédio vem sendo utilizado em larga escala já, em todos os hospitais brasileiros. Aqui em Porto Alegre é só o que se usa nos hospitais daqui. E a segunda questão é essa do confinamento, que desde o início o Bolsonaro vem dizendo, olha, não dá para dizer, em primeiro lugar, vou salvar a vida de todo mundo, depois vou tratar da economia. Não, não tem hierarquia nisso aí. As duas coisas têm que ser tratadas simultaneamente. E o Mandetta vinha insistindo, vou salvar a vida, salvar a economia que se... Olha, desculpe aqui a expressão, mas a economia que se foda ali. Dizia, não, não é assim. Não tem essa hierarquia. Né? Isso ficou... Agora nós teremos uma unidade em relação ao discurso no que diz respeito ao uso da cloroquina e em relação a essa questão do confinamento. Né? É derrotado, claro, o Mandetta e todos os seus sequazes, inclusive o Nhonho, né? O Rodrigo Nhonho Maia, o Davi Alcolumbre, o DEM, de um modo geral, o Ronaldo Caiado, os seus aliados, essa esquerdopatia brasileira toda aí que aproveita qualquer oportunidade para pegar inocentes úteis e ficar na frente com bucha de canhão. Né? Mas a mídia tradicional, a Rede Globo, então, leva um tombaço a Rede Globo aí. Achava que ia derrubar o Bolsonaro usando o Mandetta. Até queria botar o Mandetta de presidente da República, vejam só. E essa gente toda está sendo... É o eixo do mal, que eu chamo, né? O eixo do mal, hoje, quinta-feira, 16 horas, tomou na cabeça. Mais uma vez. Vai aprender lição? Vai compreender que quem manda nesse país é o presidente da República? Dificilmente. Eles vão aproveitar uma nova oportunidade aí para botar a cabeça de fora. Mas, neste momento, tomaram na cabeça. Né? Bom, o Bolsonaro, então, está deixando bem claro aí quem é que manda mesmo. Ah, não, são os militares que estão do seu governo. Não, quem manda é o presidente da República. É ele que manda. Né? A rede de intrigas ela vai continuar, mas ela perdeu mais uma batalha nessa guerra. A guerra ainda não terminou, mas perdeu mais uma batalha. Quem vai para o lugar do Mandetta é o oncologista, um médico especializado em tratamento de câncer,
carioca, Nelson Teich. Ele colaborou na campanha do Bolsonaro em 2018, estava cotado para ser ministro da Saúde. Mas na última hora, por uma manobra lá dos políticos do DEM, do Rodrigo Maia Nhonho, da CM Neto, aquela turma toda, de todo o eixo do mal, ele acabou sendo nomeado ministro da Saúde. E o Teich acabou como consultor ali dentro do próprio Ministério da Saúde, onde ficou até janeiro agora de 2019. Portanto, não é um estranho no ninho, não. Muito pelo contrário. Não tem nada de estranho no ninho. Ele está completamente afinado com o presidente da República. E não adianta a rede de intrigas, a RBS de Porto Alegre, esse pessoal todo que é comandado pela Globo, não adianta nada ficarem futricando, porque não vão levar vantagem nenhuma. Por último, eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, não em relação à cloroquina, porque já está consagrado o uso, inclusive aqui em Porto Alegre, de onde estou falando para vocês aqui. Todos os hospitais estão usando a cloroquina aqui. E no Rio Grande do Sul. Não é por outra razão, eu imagino, quer dizer, é uma das razões pelas quais o Rio Grande do Sul hoje ele está em 25º lugar em número de pessoas mortas em função do vírus chinês. Olha, o Brasil tem 27 estados, o Rio Grande do Sul está em 25º lugar. Nós somos o 4º estado mais populoso do Brasil, mas está em 25º lugar em matéria de letalidade. E em 15º em número de infectados pelo coronavírus. Né? Nós ainda dispomos aqui no Rio Grande do Sul, na nossa rede hospitalar aqui, que é excelente, pública e privada, nós ainda dispomos de centenas de leitos para quem vier a ser infeccionados. Apenas 30% de todas as posições de UTI estão ocupadas. Das UTI de neonatal e pediátrica, então, é praticamente 100% disponível aqui no Rio Grande do Sul. Essa situação toda é que está fazendo com que um governador como o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que no início tinha esse discurso, primeira a vida, acima de tudo, economia depois, mudou de discurso aqui. Ele é alinhado com o Dória lá, mas a realidade, os fatos, a verdade, são revolucionários. E o que ele está fazendo, Eduardo Leite, aqui? Está recuando. Ele não está admitindo que o Bolsonaro tinha razão quando defendia retomada das atividades humanas e econômicas gradativa, com medidas medicatórias, mas é o que o governador aqui do Rio Grande do Sul está fazendo exatamente isso. Né? Hoje mesmo aqui que eu estou falando com vocês, quinta-feira, ele baixou um decreto praticamente liberando o comércio em todo o estado. Ele criou 2 exceções, na Grande Caxias do Sul e na Grande Porto Alegre. Mas de manhã tomou um bafo quente de 14 prefeitos da Grande Caxias do Sul que não quiseram saber dessa história e de tarde já revogou esse item do seu decreto. Voltou atrás. Então, todo o Rio Grande do Sul hoje, o comércio está autorizado a voltar a funcionar. Gradativamente, com todas as medidas mitigatórias necessárias, com um confinamento ainda vertical de idosos e grupos de risco, mas está aberto. Ainda não está aberto aqui a Grande Porto Alegre, mas eu imagino que para os próximos dias isso aí também vai acontecer. Né? Então, estamos tendo uma saída organizada da crise. Esse monstro, pelo menos em relação ao Brasil aqui, não é tão feio quanto se pinta. Eu gostaria até que vocês, para finalizar, dessem uma olhadinha no meu site, no meu blog, polibiobraga.com.br, tem uma nota ali a respeito do vírus chinês na África. São 54 países, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Pois bem, a África, com 54 países e 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, tem mais mortos e mais infectados do que o Brasil todo. Desculpe, é o contrário. Menos mortos e menos infectados. Olha só, 54 países, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Globo se preocupa com esse tipo de informação? Nem pensar. A Organização Mundial da Saúde se preocupa? Nem pensar. Olha, manchetes como essa aqui do Jornal Correio do Povo aqui em Porto Alegre não são nem notícia interna, de textos internos dos jornais aqui. Não sei como é que o Correio do Povo deu isso aqui, mas deu. Ó. Índice de cura no país entre infectados é de mais de 50%. Isso aí ninguém está dizendo. Ninguém está dizendo. E é isso que está acontecendo. É isso aí, senhores. Alia jacta est.